Olá pessoal, professor Enedino, mais uma vez junto com vocês aí, turma de serviços públicos, né? Vamos trabalhar o conteúdo de matemática financeira, agora ligado ao tema juros simples e capitalização simples. Tá? Vamos trabalhar na mesma linha da primeira videoaula, com um raciocínio mais simplificado, buscando a maneira mais simples de resolver os problemas. Dos vários caminhos, das várias possibilidades, vamos trabalhar sempre com a ideia da simplificação, que é para podermos fixar, memorizar, né, aquilo que a gente tenha compreendido já. À medida que as dúvidas forem surgindo, vocês devem postar as suas dúvidas, os seus comentários na página do Tira Dúvida lá. E a gente vai estar trocando mensagem aí com os tutores e também até diretamente com vocês, para podermos esclarecermos e fazermos essa orientação aí. Que realmente a gente possa construir esse conhecimento juntos aí. Espero que vocês aproveitem, tá? E até breve. Juros. O que representam? Estão associados ao risco de um investimento. Aqui a palavra risco, o conceito de risco, está sempre presente em finanças. Este representa a possibilidade de uma variação, ou seja, pode haver uma variação positiva ou negativa, por isso a palavra risco. Isso em relação às previsões que são realizadas. Os juros são, portanto, remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital dos investidores. Ou seja, valor pago pelo uso, aluguel ou empréstimo de um capital, né, dinheiro que você deposita nessa instituição. Regime de capitalização composta. Em cada intervalo de tempo, o juros sempre é calculado sobre o saldo acumulado, até o início do presente intervalo. Os juros compostos são somados ao capital para cálculo dos novos juros dos períodos seguintes. Desse modo, o crescimento do capital é exponencial. A capitalização, o juros se transforma em capital. Gente, então aqui nós vimos que é o inverso da situação anterior, da capitalização simples. Ao passo que lá, os juros não são somados ao capital inicial para cálculo dos juros do próximo período, aqui esse juro é somado. Ele é acrescido ao capital inicial, que gera um novo montante sobre o qual vai se calcular o juro do próximo período. Então a gente tem aqui um crescimento exponencial. Não vai ser mais um valor fixo, como no exemplo anterior que a gente deu, lá na capitalização simples, um capital de R$100 aplicado a uma taxa de 10% ao mês, em cada período sempre haveria o juro de R$10, né? Então, nós teríamos cada período 10, 10, 10, de tal maneira que nós teríamos um gráfico, uma linha. Aqui, nós vamos ter o gráfico, uma curva. Por quê? Citando no mesmo exemplo lá, se nós tínhamos um capital de R$100 aplicado a uma taxa de 10%, ao final do primeiro período, nós teremos 110. R$100 mais 10, 110. Ao final do segundo período, nós vamos ter de juro não mais 10, mas sim 11. Por quê? Nós vamos calcular os 10% não mais sobre os 100, mas sim sobre os 110. Então, 10% de 110, 11. Então, vou pegar os 110 mais 11 e vou ter ao final do segundo período R$121. Ao final do terceiro período, nós vamos calcular o juro também sobre o montante anterior, 121, e não mais sobre 100, o capital inicial. Então, 10% de 121, R$12,10. Somado aos 121, R$133,10. Então, no regime de capitalização simples, esse mesmo exemplo, nós tínhamos, ao final de 3 períodos, R$130. Aqui, a mesma situação no regime de capitalização composta, nós teremos R$133,10. Então, veja que enquanto lá na capitalização simples, o gráfico é uma linha, um valor constante, né? Aqui o gráfico é uma curva, os valores vão subindo. Começa-se, nesse exemplo aqui, começou com 10, subiu para 12 e 10, depois vai subir para 13, 31 e assim sucessivamente.
Juros e taxa de juros são coisas diferentes. O que significa juro? Nós já falamos disso agora há pouco. Juro é o valor absoluto da remuneração do capital, o valor pago, né, pela utilização do seu capital. É o valor valor absoluto. A taxa de juros é um índice, é um valor relativo. Ele é dado geralmente em percentual, que indica a remuneração a ser paga pelo uso do capital. Para ficar mais claro aqui, ó, na forma percentual, né, 0,5% ao dia, né, ou na forma unitária, 0,05. Você divide por 100, né, aqui na forma, utilizando o símbolo de percentual, nós temos a forma percentual e aqui a forma unitária, 0,05. Aqui nós temos taxa, aqui nós temos a taxa. O juro vai ser o valor que a gente encontrar quando a gente aplicar essa taxa a um determinado capital. Juros simples, característica. Então nós temos um juro simples, vamos chamar de P aqui, que é o principal, que é o capital sobre o qual incide a taxa de juros que vai ser cobrada. O cálculo é feito sobre o valor inicial, como já falamos anteriormente. O crescimento do capital é linear, ou seja, o juro é sempre constante. Em cada período eu vou ter sempre o mesmo valor de juros a ser acrescido. Não há capitalização. Os juros não são incorporados ao capital para cálculo do juro do próximo período. Notações gerais. Como que se escreve, né? O que a gente utiliza como simbologia. O N vai indicar aqui o número de períodos de capitalização de juros, pode ser em dias, meses, trimestres, semestres, anos, etc. N igual a 0 significa a data de hoje, o valor inicial do primeiro período. N igual a 1 significa o valor final do primeiro período. I, nós vamos, toda vez que vocês encontrarem a letra I, vai estar indicando a taxa de juros por período de capitalização. Ela vai estar indicada em percentual. Então, taxa I igual a 10% ao ano, a gente pode escrever assim, ou na forma de fração, como já aprendemos anteriormente, ou na forma decimal, né? Aqui nós temos na forma unitária. Notações gerais. Na calculadora financeira, vocês vão encontrar essas notações aqui, que significa o PV, né, que é o valor presente, valor de capital inicial, aqui o símbolo da palavra, da expressão em inglês, né, presente de valer, e P de principal, FV, que é o valor futuro, né, valor acumulado ao final de N períodos de capitalização, a taxa de juros I. Então, valor futuro, aquele valor que você vai encontrar quando você pegou um determinado capital, que vai ser o valor presente, aplicar a ele uma determinada taxa de juros I durante um período N, né, de capitalização. M vai ser o montante, né, que também, vamos dizer assim, é como se fosse o valor futuro, né? Dependendo da situação, você vai estar usando FV ou M, e PMT, que significa a prestação, o valor da parcela, valor de cada prestação de série uniforme, que ocorre ao final de cada período. Série uniforme quer dizer que as parcelas são iguais, todas do mesmo valor. Premissas fundamentais. Os intervalos de tempos são todos iguais. A unidade de tempo de taxa de juros deve coincidir com a utilizada para definir o número de períodos N. Então, se a taxa de juros está indicada em um percentual ao mês, por exemplo, então,
O período que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo, nós temos que trabalhar com meses. Então, se aqui o juro estiver em anos, o período tem que estar em anos. Se estiver diferente, nós temos que fazer a conversão para trabalharmos com a mesma unidade de tempo. Capitalização simples. Juros de cada período. Como que a gente indica? PV, o valor presente, né, multiplicado pela taxa. Ou P de principal multiplicado pela taxa. Tanto faz, P ou PV. Juros de N períodos. Então, em cada período é o valor presente multiplicado pela taxa. Né? Juros de N períodos. Então, você vai ter o que você tinha antes, o valor de um período multiplicado por N vezes, né? N períodos. Então, você PV ou I multiplicado por N. Né? P vezes I multiplicado por N. C vezes I multiplicado por N. Tanto faz, PV ou P ou C. Estou indicando aqui o capital, o valor principal, o valor inicial, sobre o qual você está aplicando uma taxa durante um período N, para obter os juros nesse período N. Como que vai ficar então o valor futuro? Então você vai pegar o valor inicial, o valor presente, né, o principal, o capital, e vai aplicar sobre ele uma taxa durante um período N, né, para obter um montante final M, ou valor futuro. Esse 1 aqui, na demonstração lá, a gente poderia demonstrar que ele, na verdade, é o valor inicial, o 100%, mais a taxa, né, de juro aplicada, somado os dois, vai dar o valor do montante final. Exemplo. Qual será o valor obtido se aplicarmos sobre o regime de capitalização simples um valor de R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês, durante 2 anos? Solução. Capital igual a 1.000, taxa 1%, aqui era importante frisar, não ficou escrito, mas é 1% ao mês, e o período 2 anos. Veja que aqui o que a gente fez? Transformou esse período que está em anos para meses. 2 anos equivale igual a 24 meses, não é isso? Por quê? Porque a taxa está em mês, então eu vou trabalhar com o período em meses, que a gente viu nos slides anteriores, né? Sempre na mesma unidade de tempo, senão o cálculo não dá certo. Se eu estivesse trabalhando aqui com dias, eu teria que transformar aqui em dias, né? Então, resolvendo essa situação aqui, aplicando a fórmula anterior, então o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I vezes N. O capital aqui é 1.000, né? 1 mais I, que é 1% ao mês, né? A gente sempre trabalha na forma unitária, né? Então 0,01 multiplicado pelo período, né, de 2 anos, 24 meses, então vezes 24. Então 0,01 vezes 24 mais 1 vai dar 1,24. Multiplicado por 1.000, vou ter 1.240. Então, a pergunta é, qual será o valor obtido ao final de 2 anos, se eu aplicar R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês? Resposta, ao final desse período eu terei 1.240. Ou seja, se a gente fizer aqui um raciocínio rápido, eu terei ganho de juro aqui 240, né? Porque o valor original era 1.000. Ao final eu obtive 1.240, raciocinando aqui, o valor final menos o valor inicial, a diferença de 240, que é o juro que eu obtive nessa operação. Bem simples, né? Não tem complicação nenhuma. Para você, professor, eu não consigo memorizar essa fórmula. Gente, pensa, a taxa multiplicada pelo período, soma-se 1, multiplica pelo valor inicial. Pronto, resolveu o problema. Segundo exemplo, qual valor deve ser aplicado hoje a 1,5% ao mês com juros simples para que produza um montante de R$1.000 em 1 ano? Então, que informações que nós temos nesse problema? Temos que o período é de 1 ano,
aqui já foi colocado, transformado em meses, 12 meses. A taxa 1,5 ao mês, né? Transformamos ela também já na forma unitária, né? 1,15 ao mês, 1,15, ou melhor, 1,5% dividido por 100, né? Então fica 0,015. E o montante, né, que é o R$1.000, tá? Que é o valor final, diferente do exercício anterior, onde nós tínhamos o valor inicial e queríamos calcular o valor final. Aqui não, nós temos o valor final, o montante. Temos o período da aplicação, temos a taxa e queremos saber qual é o valor que eu devo aplicar hoje para que no futuro eu obtenha R$1.000. Né? No futuro, após 12 meses. Há uma taxa de 0,015, ou seja, 1,5%. Então, a mesma formulinha lá, montante igual a capital, vezes 1 mais I vezes N. Substituo M por 1.000, né? I por 0,15 e N por 12. Fazendo a operaçãozinha aqui, 0,015 vezes 12, 1,18 vezes C. Então, tenho 1.000 igual a 1,18C. Aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica 1.000 dividido por 1,18. Então, a gente pulou essa passagem aqui, já foi direto, então ficou 1.000 dividido por 1,18. De onde que surgiu essa divisão aí, professor? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó. 1,18 está multiplicando o C, ele vai para o outro membro dividindo. Então, fica 1.000 dividido por 1,18. Eu troquei de lado só. Então, C igual a 1.000 dividido por 1,18, que é 847,46. Ou seja, o capital que eu devo aplicar hoje, para que após 12 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, eu obtenha R$1.000, é R$ 847,46. Então, se eu aplicar esse valor hoje, nessa taxa, durante esse período, após o final desse período, eu vou ter esse montante. Taxas proporcionais. Em regime de capitalização, ou melhor, de juros simples, a gente tem as taxas proporcionais. Taxas de juros apresentadas em unidade de tempos distintas, que incidentes sobre o mesmo capital, durante um mesmo prazo, produzem um mesmo montante acumulado, no regime de juros simples. Então, o que são taxas proporcionais? São taxas que se apresentam em unidade de tempo distinta. Então, por exemplo, uma está em mês e outra está em ano. Mas se eu aplicar sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo, eu vou ter ao final um mesmo montante. Exemplo. Calcular os montantes ao final de 3 anos a partir de um capital de R$2.000 no regime de juros simples com as seguintes taxas. Então, primeiro caso, 12% ao ano. Segundo caso, 6% ao semestre. No terceiro caso, 1% ao mês. Então, vamos fazer o cálculo desse capital, né, um período de 3 anos aplicado nessas 3 situações aqui, essas 3 taxas. Então, vamos lá. Na primeira situação, formulinha, montante igual a capital, vezes 1 mais I vezes N. Teremos, então, capital 2.000, substituindo aqui o I por 0,12, porque é a taxa aqui anual que nós estamos utilizando, 0,12, 12%, né, ao ano, multiplicado por 3, que é o período de 3 anos. Aqui eu não precisei fazer conversão, porque a taxa está em ano e o período também está em anos. Então, fazendo essa continha aqui, multiplicando, somando, chega ao resultado de 2.720. Então, ao final de 3 anos, R$2.000 aplicado a 12% ao ano, eu vou obter um montante de R$2.720. Então, gente, aqui a mesma situação anterior, só que com uma taxa diferente, né? Então, capital de 2.000 aplicado a uma taxa de 6% ao semestre. Nós convertemos aqui o período lá, foi dado em 3 anos, convertemos
para semestre, né? Se a taxa está em semestre, período tem que ser em semestre. 3 anos igual a 6 semestres. Então, aplicando a formulinha, capital 2.000 e 0,06, 6% ao semestre, período de 6 semestres. Multiplicando aqui, encontramos 2.720. Então, a taxa de 6% ao semestre, aplicada sobre R$2.000, encontramos o mesmo montante que a taxa de 12% ao ano, né, aplicada ao montante de R$2.000. Na terceira situação aqui, nós temos o mesmo capital, né, durante o mesmo período, aplicado agora uma taxa de 1% ao mês. Então, aqui a taxa está em mês, convertemos o período também para meses. 3 anos aqui, 36 meses. Então, capital de 2.000 aplicado a uma taxa de 1%, 0,01, vezes o N períodos de 36 meses. Fazendo a conta, encontramos 2.720. Então, gente, chegamos à conclusão aqui de que essas 3 taxas aqui, 12% ao ano, 6% ao semestre e 1% ao mês, aplicados ao mesmo capital de 2.000, no mesmo período de tempo aqui, 3 anos, embora a gente tenha trabalhado com semestre, com 36 meses aqui, todos equivalem a 3 anos, geraram o mesmo montante. Então, essas taxas são proporcionais. Formalizando a ideia que a gente verificou anteriormente, então temos 2 taxas, são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos a elas referidos, reduzidos à mesma unidade. Dadas 2 taxas, percentis ou unitárias ao ano I linha, relativas respectivamente aos tempos N e N', referidos à mesma unidade. Então, I está para I', né? A taxa I está para a taxa I', na mesma proporção que o tempo N deve estar para o tempo N'. Para vocês entenderem melhor isso, um exemplo. Calcular a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. Então, qual é a taxa mensal que é proporcional a 30% ao ano? Ou seja, qual é a taxa mensal que vai me dar o mesmo valor, né, se aplicada a taxa de 30% ao ano no mesmo capital. Então, utilizando a relação aqui, né, e no meu caso é 30%, é sempre a taxa maior, né, então é 30 sobre I, que é menor, que eu não sei qual vai ser, que é mensal, igual ao período maior, que é ano, 12, transformado em mês, né, 12, sobre o período menor, mês, um mês, o período unitário. Então, resolvendo isso aqui, multiplica em x, né, o I está aqui dividindo, vem para cá multiplicando, fica 12i igual a 30, então 12 vem dividindo, fica I igual a 30 dividido por 12, que é igual a 2,5, isto é, 2,5% ao mês. Então, esta taxa, 2,5% ao mês, é proporcional a 30% ao ano. Se eu aplicar essa taxa ou esta taxa ao mesmo capital no mesmo período de tempo, eu vou encontrar o mesmo valor, o mesmo montante. Segundo exemplo, calcule a taxa mensal proporcional a 0,08% ao dia. Então, um mês equivale a 30 dias, né? E a gente vai querer, então, uma taxa mensal, né, que seja proporcional a essa taxa de 0,8% ao dia. Aplicando aquela mesma formulinha, I sobre I', I é a maior, que é no caso a mensal, eu não tenho, sobre a taxa menor, que é 0,08 ao dia. Aqui veja que nós estamos trabalhando com a percentual ou a unitária, lembra que a gente falou lá? Então aqui nós estamos trabalhando com a percentual, não precisamos dividir aqui não. Então, I, que é a taxa mensal maior, sobre I, que é a taxa menor, que é 0,08% menor, que eu digo um período menor, né? Que é dia, né?
igual ao período maior, 30 dias, sobre o período unitário, 1. Resolvendo essa equaçãozinha aqui também, eu vou obter que I vai ser igual a 0,8 vezes 30, ou seja, eu vou ter 2,4, isto é, 2,4% ao mês. Então, a taxa mensal proporcional a 0,08% ao dia vai ser a de 2,4% ao mês. Terceiro exemplo, só uma correção aqui, está escrito I', na verdade é I, tá? É a taxa mensal, a taxa maior. Terceiro exemplo, calcule a taxa anual proporcional a 8% ao trimestre. Então, eu quero achar uma taxa anual que seja proporcional a 8% ao trimestre. Um ano tem 4 trimestres. Então, taxa maior sobre taxa menor. Taxa maior eu não sei, que é anual, sobre a taxa menor, que eu sei que é 8%. Igual ao período maior, 4, né, sobre o período unitário. Melhor, período menor, 4, sobre o período menor unitário. Multiplicando aqui, nós vamos encontrar então que I vai ser igual a 8 vezes 4, I vai ser igual a 32% ao trimestre. Então, perdão, aqui tem um erro também. Aqui é 32% ao ano. Então, eu encontrei a taxa de 32% ao ano é proporcional à taxa de 8% ao trimestre. Eu tinha uma taxa dada de 8% ao trimestre e eu encontrei uma taxa proporcional a ele ao ano, que é 32. Taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período produzem o mesmo juro. Em regime de juros simples, duas taxas proporcionais são equivalentes. Isso sempre vai acontecer. Então, é uma propriedade. Dadas as taxas de juros I relativa ao período, a um período, e IK relativa a IK períodos, temos a seguinte relação: IK é igual a 1 sobre K. Isso aqui para a gente ter uma formulinha mais fácil para calcular a taxa equivalente. Taxa nominal e taxa efetiva. A premissa das funções financeiras utilizadas na calculadora financeira e no Excel, né, na planilha do Excel, é de que a unidade referencial do tempo das taxas de juros e dos períodos de capitalização seja a mesma. Então, lembrando aquela velha história, né? Se um está em mês, o outro tem que estar em mês, né? Se o tempo da taxa de juros está em anos, né, o período de capitalização tem que ser em ano também. O que significa taxa nominal? É aquela em que a unidade referencial não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. É fornecida sempre em termos anuais, e os períodos de capitalização podem ser semestrais, trimestrais, mensais ou diários. Como assim, professor? Então, aqui um exemplo. 12% ao ano capitalizados mensalmente. Então, 12%, né, dividido por, como é mensalmente, vamos dividir por 12, porque se é ao ano, são 12 meses. Dividido por 12, eu vou ter 1% ao mês. Então, aqui eu tenho uma taxa nominal, 12% ao ano, porque ela é capitalizada mensalmente, ela não é capitalizada anualmente. Então, eu dou a taxa em um período e ela é capitalizada em outra. Então, toda vez que isso acontece, eu digo que ela é uma taxa nominal. Aqui, 10% ao ano, capitalizado trimestralmente. Então, 10% ao ano, como o ano tem 4 trimestres, dividido por 4, dá 2,5 ao trimestre. Taxa efetiva. É a taxa que satisfaz a condição de coincidência entre uma unidade de tempo e o período de capitalização. Se a taxa nominal
não coincidir a unidade de tempo e o período de capitalização, a taxa efetiva justamente faz ao contrário. Então, 1,3% ao mês capitalizados mensalmente. Então, aqui, ó, a taxa foi dada ao mês e a capitalização foi dada mensalmente também, né? Efetivada mensalmente. Então, aqui eu tenho uma taxa efetiva, 3% ao trimestre, capitalizado trimestralmente. Então, aqui também eu tenho uma taxa efetiva. Então, taxa efetiva é a taxa utilizada nas calculadoras financeiras, planilhas eletrônicas e tabelas financeiras. Então, quando se dá a taxa nominal, nós temos que achar muitas vezes a taxa efetiva para encontrarmos aquele valor que a gente está calculando. Aqui tem uma relação, então. A taxa efetiva é igual ao desconto dividido pelo valor atual, né, multiplicado por N, que é o período. Assim, para que o capital empregado seja igual ao valor do título, é necessário que a taxa de juros seja maior que a taxa de desconto. Vamos falar disso daqui para frente, que é o desconto. Títulos de crédito. Os títulos de crédito mais utilizados em operações financeiras são nota promissória. O que é uma nota promissória? É um comprovante de aplicação de um capital com vencimento pré-determinado. É muito usado entre pessoas físicas e entre pessoas físicas e uma instituição financeira. Então, comprovante de que você aplicou um capital com um vencimento, né, uma data já determinada. Duplicata. O que é uma duplicata? É um título emitido por uma pessoa jurídica contra seu cliente. Ou seja, uma empresa emitindo um título contra o cliente dele. Pessoa, que pode ser uma pessoa física ou outra empresa, para a qual ela vendeu uma mercadoria a prazo ou prestou um serviço a serem pagos no futuro, segundo um contrato. Letra de câmbio. É um título, né, que é um comprovante de aplicação de um capital com vencimento também pré-determinado, porém é um título ao portador. Ou seja, o que quer dizer ao portador? Ele pode ser transferido de um titular para outro, emitido exclusivamente por uma instituição financeira. Então, letra de câmbio só é emitida por uma instituição financeira, né? Duplicata, nota promissória, pode ser emitido por pessoa física ou pessoa jurídica. Desconto. O que é o desconto? É a quantia a ser abatida do valor nominal, isto é, a diferença entre o valor nominal e o valor atual. O valor nominal é o valor de face do título, o valor que é apresentado no título na data, para a data de vencimento. Acontece que, por alguma razão, esse título pode ser liquidado antecipadamente, né? E aí, esse valor é recalculado para o valor da data da liquidação da operação, ou seja, para o valor atual, para o valor presente. O desconto pode ser feito, então, considerando como capital o valor nominal, que é o que acabamos de falar, né? Ou também pode ser calculado sobre o valor atual. No primeiro caso, é denominado desconto comercial. No segundo caso, quando é calculado sobre o valor presente, chama-se desconto racional. Desconto comercial. O que é o desconto comercial? Desconto comercial, também chamado desconto bancário ou desconto por fora, né? Tem a seguinte nomenclatura que a gente usa. D é o valor do desconto comercial, N é o valor nominal, né, aquele valor futuro de face ou de resgate do título, o A, que é o valor atual, o valor descontado, valor comercial ou valor descontado comercial, são expressões que se usam. N é o tempo, né, o período, né, e a taxa de desconto. Então, a relação entre esses termos é dada da seguinte forma.
desconto é igual ao valor nominal, né, o valor de face, multiplicado pela taxa de desconto, multiplicado pelo período, né, desse desconto. Quanto tempo, né, vai acontecer? Se é 1 mês, 2 meses, 1 dia, 2 dias, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim por diante. Valor atual comercial. Como que eu calculo o valor atual? O valor presente. Na tela anterior nós tínhamos a fórmula para calcular o desconto. Agora, para calcular o valor atual, nós temos, na verdade, duas maneiras. Se eu tenho o valor nominal, o valor futuro, e aí eu calculei o desconto ali através daquela fórmula da lâmina anterior, então eu pego o valor futuro menos desconto, eu tenho o valor atual. Então, nessa situação, eu calculo primeiro o desconto e depois eu encontro o valor atual. Ou eu posso aplicar essa fórmula aqui e encontrar direto o valor atual. Então, eu vou ter o valor nominal, aplico a taxa e o período e encontro já o valor atual. Daí, para eu encontrar o desconto, eu faço a diferença, né? Nominal menos atual, vou ter o desconto. Então, eu tenho os dois caminhos. O desconto comercial só deve ser empregado para períodos curtos, pois para prazos longos, o valor do desconto pode até ultrapassar o valor nominal do título. Então, essa situação aqui a gente sempre vai aplicar para períodos curtos. Exemplo. Um título de 3.000 será descontado a taxa de 2,5% ao mês. Faltando 20 dias para seu vencimento, calcule o valor do desconto comercial, o valor atual comercial do título. Dados. Valor nominal 3.000, que é o valor do título, né? O valor de face dele. N, aqui tem um equívoco aqui, N igual a 30 dias, não. N igual a 20 dias, que é o período do desconto. Então aqui é 20, não 30. E a taxa, 2,5% ao mês. Dividido, aqui ficou invertido. Aqui é 30. Então 2,5% ao mês dividido por 30. Que é mês, transformando em dia, dividido por 30. Vai encontrar 0,083% ao dia. 0,083% ao dia. Convertendo isso aqui numa taxa unitária, 0,0083 ao dia. Então, só lembrando, aqui está uma inversão, tá? O período N são 20 dias, né? Que é o período que se vai antecipar, que falta para vencer o título. E aqui divido por 30 dias, um mês, 30 dias. Solução. Aplicando a formulinha lá do desconto. Como que eu calculo o desconto? Valor nominal vezes a taxa de desconto multiplicado pelo período. 3.000, que é o valor nominal do título, multiplicado pela taxa de desconto. Aqui eu trabalho sempre com a notação unitária, né, com a forma unitária, multiplicado pelo período 20 dias. Eu vou encontrar o desconto de R$ 49,80. Na letra B, ele pede para calcular o valor atual. Bom, se eu tinha o valor nominal, o valor de face 3.000, e calculei o desconto, então o valor de face nominal 3.000 menos o desconto, que é 49,80, que eu calculei ali, eu vou encontrar 2.950,20, que é o valor atual. Ou, ao invés de fazer esse cálculo aqui com esse desconto, eu poderia fazer de uma outra maneira, aplicando a segunda formulinha aqui, que é o valor, para calcular o valor atual, o valor de face. Valor atual. A igual a N vezes 1 menos I, né, que é a taxa de desconto, vezes N. E a mesma formulinha lá do desconto. Valor nominal menos o valor atual. Então, aplico a fórmula aqui. A é igual a N, que é 3.000, valor de face do valor nominal do título. Da formulinha 1 menos a taxa de desconto, que é 0,0008, né, que a gente arredondou, né, dado 8,3, vezes 20. Fazendo essa operação aqui, multiplica, subtrai aqui, multiplica por 3, vou encontrar 2.950 e 20. Então aqui eu encontrei primeiro o valor
atual. Então, se eu tenho valor nominal, valor futuro, e eu tenho o valor atual, eu faço a diferença, né? Enquanto eu desconto, ó, D igual a N menos A. Então, D igual a N, que é 3.000, menos A, que é 2.950, encontrei o desconto. Então, duas maneiras de fazer o cálculo. Então, aqui, primeiro calculando o desconto, e depois pegando o valor nominal e subtraindo o desconto, encontro o valor atual. Ou utilizo essa fórmula e calculo primeiro o valor atual e depois faço a diferença. Valor nominal menos o valor atual, encontro o desconto. Né? É o segundo caminho. Equivalência de capitais. Em determinadas situações, é preciso substituir um ou mais títulos por outros, com vencimento diferente, ou ainda saber se duas formas de pagamento são equivalentes. Esses problemas estão ligados a títulos diferidos, ou seja, que têm vencimentos em datas diferentes. Dizemos que dois ou mais capitais diferidos são equivalentes em certa época, quando seus valores atuais nessa época são iguais. Ou seja, se eu tenho títulos com vencimentos diferentes, calculados para uma data, uma determinada data, e nesse cálculo, nessa data, os valores forem iguais, então eu digo que esses títulos são equivalentes. Pode ser um, dois, ou melhor, pode ser dois ou mais títulos. Como que eu faço isso? Usando a formulinha. Valor nominal vezes a taxa de desconto, né? Mesma coisa aqui. Valor nominal vezes a taxa de desconto. Aqui é título 1. Título 1, aqui é o título 2. Se tiver 3 ou mais títulos, é só acrescentar aqui. Isso aqui igual a essa aqui, mais a N 2 linhas, N 3 linhas. Quantos títulos forem, você vai acrescentando mais uma parcela dessa aqui. Desconto racional. O desconto racional, gente, ele é pouco usado, mas a gente vai passar ele aqui a título de conhecimento. Desconto racional ou por dentro é o juro produzido pelo valor atual do título numa taxa fixada durante o tempo correspondente. O valor do desconto racional é indicado por DR. A R vai ser o valor atual, né, ou valor descontado racional. Então, nós temos desconto racional igual ao valor atual racional multiplicado pela taxa de desconto vezes o período N. Valor de desconto racional em função do valor nominal. Então, desconto racional, né, relacionando aqui o valor nominal, né, com a sua taxa de desconto. Então, esta fórmula que vai dar o valor do desconto racional, aqui o valor do desconto racional, em função do valor nominal do título. Então, N é o valor nominal, Nzinho é o período. Então, o desconto racional vai ser o valor nominal multiplicado pela taxa de desconto vezes N dividido por essa taxa vezes o período mais 1. E o valor atual racional, como que eu calculo? Eu posso fazer a diferença, né, do valor nominal menos o desconto, ou posso aplicar essa formulinha aqui também. Valor atual racional igual valor nominal dividido por 1 mais I vezes N. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero realmente que o conteúdo tenha sido útil para vocês, que a gente possa ter contribuído, né, com o aprendizado. E as dúvidas que vocês tenham, né, após ter estudado o material disponível, né, além da videoaula, feito as atividades, vocês postem lá na página do Tira Dúvida, que a gente vai fazer questão de responder para vocês, né, tirar essas dúvidas, ajudar na compreensão, né, aprofundando mais ainda o entendimento de vocês sobre o conteúdo. Isso aqui sirva apenas de uma base para que vocês realmente desenvolvam cada vez mais o conhecimento de vocês. Um abraço, até breve.